E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui no meu canal Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais metal da internet. Dando continuidade às questões da URGS 2019, prova de matemática vestibular, vamos agora para a questão 42. Questão 42 na tela para vocês. Considere o sólido obtido pela revolução do retângulo ABCD em torno da reta R, conforme indicado na figura a seguir. Ali está a figura e reparem bem os detalhes da figura, que o quadrilátero ABCD, que é um retângulo, ele não está encostado na reta R. Então tem uma diferença, ele está afastado duas unidades ali da reta R. Então tem que prestar muita atenção, isso aqui é visão geométrica. O volume do sólido obtido é alternativa A, 16π, alternativa B, 84, C, 100, D, 84π ou E, 100π. Pessoal, reparem o desenho aqui que eu fiz mais ou menos parecido com o desenho original, que é esse que está do lado aqui. Tá? Esse aqui é o desenho original. Tá? Bom, vou pegar esse pedaço de papelão, por exemplo. Tá? Você está vendo esse pedaço de papelão retângulo. Se eu não considerar, aqui está a reta R, vamos supor que aqui está a reta R e esse papelão está encostado. Se eu fizer esse movimento aqui, ó, tá? Ele vai gerar uma figura geométrica espacial, certo? Então no caso aqui, ó, reparem bem o que está acontecendo aqui. Então vamos mudar o ângulo, ó. Ó. Que figura vocês conseguem enxergar aqui? Com um cilindro, né? Se você reparar bem aqui, ó, faz movimentos circulares, forma um cilindro. Só que, imaginem agora que a reta R que estaria aqui, ó, ela continua estando aqui, vamos chamar aqui, e ela vai se afastar 2 unidades. E se você fizer o mesmo giro, mesma revolução em torno de R, ele teria esse espaço aqui. Certo? Este espaço que faz a grande diferença nessa questão. Então, se você observar muito bem, isso é uma questão que puxa muito a visão geométrica, a reta estaria aqui, afastou um pouco e ele continua girando, só que com um buraco. Como se tivesse feito um cilindro com uma perfuração no meio, com 2 unidades de distância, de raio, 2 unidades de raio, certo? Então imagine assim, ó, estava aqui, afastou um pouco, né? E deu aquele giro com aquele espaço no meio de 2 unidades de raio. Então, o desenho, tá? Que vai ser um cilindro com um furo no meio. Então vamos visualizar, tá? De cima, como é que ficaria esse cilindro, certo? Então, olha aqui, ó, olha para cá o desenho que eu fiz mais ou menos, tá? Dessa distância aqui, ó, de 2 unidades, tá? Sabendo que toda essa distância é de 5 unidades, certo? Ó, toda essa distância aqui, ó, até aqui é de 5 unidades. Então, tu tens um cilindro grande e com uma perfuração de um cilindro pequeno no meio. É como se tirasse um cilindro de 2 centímetros de raio, certo? Então o desenho mais ou menos fica assim, ó. Aqui, mais ou menos, tá, pessoal? Com esta perfuração aqui, ó, certo? Tá? Então, qual o volume desse sólido? Então, nada mais é que calcular o volume desse cilindro grande, como se ele não tivesse uma perfuração, menos o volume do cilindro, como se tirasse esse cilindro daqui, o cilindro pequeno de raio 2, certo? Então, vamos colocar umas siglas assim, ó, volume, vou colocar assim, ó, volume do cilindro grande menos o volume do cilindro pequeno, tá?
Como se define o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Esse é o volume do cilindro. A área da base nada mais é que a área da região da base, que é um círculo, vezes a altura. Qual é a altura desse cilindro? A altura não foi dada para nós. A outra informação que nos deram que foi essa medida aqui de 5 unidades da diagonal desse retângulo. É um retângulo, então tem um ângulo de 90 graus aqui. Então nós podemos descobrir esta altura aqui com o teorema de Pitágoras, né? Porque se todo esse comprimento do C até a reta é 5 e este pedacinho aqui é 2, é porque aqui é 3, tá? E se você lembrar do triângulo pitagórico, você não precisa fazer o teorema de Pitágoras para achar que aqui é 4, certo? Você pode fazer o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos, e descobrir que aqui é 4. Mas quem já está mais com os estudos avançados e sabe que 5 de hipotenusa, 3 de cateto, é porque o outro é 4. Seria o quê? O triângulo pitagórico. Então nós temos a altura que é 4, ok? A altura do cilindro, dos dois cilindros, do cilindro grande e do cilindro que foi retirado, como se fosse retirado dessa perfuração de forma cilíndrica, tem a altura 4, certo? Os raios, quais são? Um tem raio 5 e o cilindro menor tem raio 2. Então nós vamos calcular os dois volumes e subtrair o volume grande do volume pequeno, ok? Vamos então? Ok? Vamos calcular o volume do cilindro grande. Cilindro grande, volume, área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado, ou seja, a área da base é π 5 ao quadrado, 25π de área da base. Então, o volume é área da base vezes a altura, ou seja, 25π vezes a altura que vimos que era 4. É 4. O volume é 100π. O volume como se não tivesse aquele furo no meio. Aquele furo em forma cilíndrica. Agora a gente vai calcular aquele volume de espaço que tem de ar, né, que não tem nada, em formato cilíndrico para saber qual é o volume desta peça, deste sólido, certo? Cilindro pequeno, área da base, π raio ao quadrado. O raio é 2, ou seja, a área da base é 4π. O volume é o quê? A área da base vezes a altura, ou seja, 4π vezes 4, 16π. Então, este é o volume do cilindro pequeno. Agora, para sabermos o volume deste sólido que está perfurado, basta você pegar o valor do cilindro grande e subtrair do valor do cilindro pequeno, resultando em 84π, alternativa D, certo? Eu espero ter ajudado com esse vídeo e se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, faça os comentários, faça as críticas, comente esse vídeo aqui e compartilhe nas suas redes sociais. Não esqueçam de, ao se inscrever no canal, ativar as notificações, mas comentem que todos os comentários para mim são importantes, certo, pessoal? Eu espero ter ajudado com esse vídeo, bons estudos a todos e até a próxima!